Olá, bem-vindo e boa sorte, estás a estudar processo penal. É das mais interessantes, mas não é necessariamente das mais fáceis. Por outro lado, se estás a ver este vídeo porque estás metido em tribunal, alguém te está a processar ou queres processar alguém, o melhor é mesmo arranjares um advogado. Ok? Em primeiro lugar, neste vídeo vamos falar da introdução ao direito processual penal, ou seja, o que é, para que importa, em que contexto surge, quais são as suas principais características, e vamos começar a falar também da sua aplicação e principalmente da sua aplicação no tempo, porque é aquela que envolve mais discussão. O direito processual penal é uma componente essencial do direito em Portugal para a realização do direito penal substantivo, ou seja, das próprias normas do Código Penal de isto é um crime, se isto acontecer, então a pessoa ou o agente é punível com uma pena de X ou Y, ok? E algumas outras normas, mas essencialmente o direito penal substantivo. E existe então entre ambos uma relação de instrumentalidade, ou seja, o direito processual penal é instrumental ao direito penal, mas também uma relação de complementaridade funcional, ou seja, um só existe a favor não, um só existe em função do outro. Se não existir direito processual penal, o direito penal não consegue funcionar de todo, é só um conjunto de normas sem prática, enquanto que o direito processual penal, sem direito penal, não sabe o que é que está a aplicar. Em Portugal, quanto às fontes do direito processual penal, temos algumas internas e temos algumas externas. Vamos principalmente focar-nos nas internas, que são, em primeiro lugar, o Código Processual Penal. Tem aqui a minha coletânea da AFDUP, ok? Depois temos a própria Constituição, que é essencial, especialmente porque o direito processual penal, tal como o direito penal, mexem muito com os direitos fundamentais, no caso dos arguidos, por exemplo, mas também na tutela de bens jurídicos essenciais à comunidade e aos indivíduos. Temos o próprio Código Penal, muitas vezes, por exemplo, para falar da dispensa da pena, vamos ter que recorrer ao Código Penal para sabermos se um crime é público, semipúblico ou estritamente particular, vamos ter que recorrer ao Código Penal. Agora, importante também, e pode também haver legislação avulsa. Depois, a nível internacional, temos a Carta Europeia dos Direitos Humanos, lá está, tudo aquilo que é direito internacional e que Portugal está devidamente vinculado entra automaticamente na ordem interna, e também temos o direito da União Europeia. A nível do direito da União Europeia, este não é assim muito forte na parte penal, porque os próprios Estados não estão muito à vontade em fazer sentenças nessa matéria, mas apesar disso já temos matéria judicial e acordos de cooperação em matéria penal, temos a Procuradoria Europeia para fazer determinadas investigações, temos o mandado de detenção europeia caso alguém fuja do próprio país onde está a ser não é necessariamente julgado já, mas onde existe um processo penal a decorrer contra si. Temos também o princípio do reconhecimento mútuo, por exemplo, a nível das sentenças e das decisões. Temos várias garantias penais e garantias de defesa mínimas também a nível europeu, também por causa de vários instrumentos internacionais e dos próprios tratados da União Europeia. Para interpretar as normas processuais penais, devemos ter em conta, em primeiro lugar, as regras gerais de interpretação de normas jurídicas, como temos no próprio Código Civil, mas temos aqui uma atenção especial ao elemento teleológico, ou seja, ao elemento racional, à razão fundamental, ao espírito da norma, naquilo que é o direito penal e o direito processual penal. Ou seja, vamos ter que perceber exatamente porque é que o legislador tomou certas opções naquilo que era aquela norma penal, quer seja do processo, quer seja substantiva. E, por fim, vamos ter que estar sempre atentos também à própria conformidade com a Constituição, porque a Constituição, garantindo os direitos fundamentais, vai ter também muitas matérias, quer relativas aos direitos, quer ao próprio funcionamento dos tribunais e das magistraturas que se envolvem no processo penal. No caso de haver lacunas na legislação do processo penal, não é assim tão comum, mas no caso de haver, devemos recorrer em primeiro lugar à analogia. Se essa analogia não for prejudicial para o arguido, devemos tentar harmonizar todas as soluções que decorrerem dessa analogia com as normas do processo civil, por ser aqui, de certa forma, aquilo com que podemos comparar. E depois também os princípios gerais do próprio processo penal, naquilo que é o modelo português e que são os princípios já reconhecidos pelo legislador, pela doutrina, pela jurisprudência e por aí. Em termos materiais, quando é que se aplica o direito processual penal? Como vimos anteriormente, aplica-se sempre que se estiver a aplicar o direito penal substantivo. Agora, é importante perceber que às vezes também vamos ter certas questões que podem surgir em processo penal, mas que não suscitam normas de processo penal. Por exemplo, se num processo em que alguém é acusado de um crime e o Ministério Público abriu inquérito, vamos explicar melhor como é que funciona a tramitação do processo mais à frente, mas o Ministério Público abriu inquérito por alguém ter mexido certas demarcações de uma propriedade, os chamados marcos.
então quer-se saber se essa pessoa está a cometer um crime, se de facto foi aquele agente que o fez. No entanto, a pessoa diz, não, calma, mas aquilo é a minha propriedade também. E depois que estão lá a mexer os títulos e não sabe muito bem como é que funciona, e fica a questão, será que devemos tratar esta questão que é civil, que é respeitante aos direitos de propriedade, aos direitos reais, será que devemos tratá-la num tribunal, num processo civil, ou será que devemos tratá-lo também num processo penal? Pronto, nós temos no artigo 7º do Código Processual Penal, deixa-me confirmar que é o artigo 7º, mas temos o princípio geral da suficiência, ou seja, aquilo que surgir no processo penal deverá ser julgado no processo penal. Sim, exatamente, é o artigo 7º e tem aqui vários números relevantes, mas diz-nos logo o princípio geral. O processo penal é promovido independentemente de qualquer outro e nele se resolvem todas as questões que interessarem à decisão da causa. No entanto, há exceções, como sempre no direito, quando, para se conhecer da existência de um crime, for necessário julgar qualquer questão não penal, portanto, civil, que não possa ser convenientemente resolvida no processo penal, portanto, reparem que este é um dos requisitos importantes, ou seja, que for extremamente inconveniente ou que seja preciso questões técnicas que são mais facilmente resolvíveis em processo civil, ou que vai demorar demasiado tempo se for em processo penal, então aí faz um envio para o Tribunal Civil, suspende-se a instância também nos termos do artigo 7º, e quando isso estiver resolvido, se for resolvido nos prazos devidos, volta-se ao Tribunal, ao processo penal neste caso, para continuar a resolver esta causa. Portanto, isto são as questões prejudiciais, mas geralmente o direito penal material vai sempre aplicar-se e as questões vão ser sempre resolvidas no processo penal. Depois, temos também o facto de que esta decisão é recorrível, ou seja, se o Tribunal decidir que vai suspender a instância e vai enviar isto para ser resolvido em processo civil, então pode haver recurso a esta decisão. Apesar de ter havido alguma divergência doutrinária, continua-se a aplicar aquilo que é o princípio geral, que podem ver no artigo 399, quanto à matéria de recurso. No âmbito pessoal, o direito processual penal aplica-se essencialmente a toda a gente, que são as mesmas pessoas a que se aplica o direito penal substantivo, mas existem alguns desvios relacionados com algumas imunidades de titulares de órgãos de soberania ou então com imunidades diplomáticas também, portanto, pessoas de outros Estados com relações e com funções diplomáticas em Portugal. No âmbito espacial, o direito penal, o direito processual penal, assim como o direito penal, aplicam-se em todo o território nacional e depois também em algumas exceções, que não vamos falar aqui, mas pensem em aeronaves que pertencem ao Estado português, barcos, etc. Agora, a parte mais complicada, diria, desta matéria é a parte temporal, ou seja, quando uma norma processual penal entra em vigor, a que é que ela se aplica? Como é que são afetados os processos que já estão em curso? Como é que são afetados os outros, os que querem a seguir? E dependendo da forma em que o processo já está a decorrer, o que é que pode alterar-se ou não? E como é que o arguido fica no meio disto? Portanto, é isso que vamos falar agora. Em primeiro lugar, o princípio geral é da aplicação imediata, ou seja, uma norma que respeita ao processo penal, portanto, uma norma que altera aqui qualquer uma destas aqui. A regra geral é que vai ter aplicação imediata, ou seja, se agora dissermos que o prazo para apresentar queixa para um determinado crime, ou sei lá, o prazo para o Ministério Público conduzir o inquérito, acabar o inquérito e fazer a acusação, penso que seja 90 dias, imagina que mudava agora para 120. Como é que será que isto vai afetar os inquéritos que já estão a decorrer, certo? E, portanto, normalmente terá aplicação imediata, aplica-se o princípio do tempus regit actum, ou seja, o tempo que o rege é o tempo do próprio ato, mas existem exceções. E as exceções aqui são muito importantes, especialmente quando se falar dos arguidos e dos seus direitos. Mas também existem algumas exceções, caso, por exemplo, o próprio processo fosse ficar demasiado estranho, muito confuso, houvesse desunidade dos próprios atos, ok? E, portanto, aí qualquer tipo de norma que possa causar isso pode, então, não ser aplicada aos processos já em curso, apesar do princípio geral ser aplicação imediata. Mas depois é importante falarmos daquilo que é a diferença entre normas processuais materiais e normas processuais formais. Portanto, as formais são estas aqui que dizem respeito a meras tecnicalidades. Será que o juiz faz isto por despacho? Ou será que isto tem que ser uma decisão? Será que este tem que concordar? Será que ele não tem que concordar? São coisas normalmente mais pequenas e que não mexem assim tanto com os direitos dos arguidos. Mas, se tivermos uma norma que mexa, por exemplo, com o período para apresentar queixa, com normas incriminadoras,
com meios de prova que podem ou não incriminar alguém, etc., com diligências que o Ministério Público pode tomar no inquérito. Há vários exemplos que podem ver no Código Penal e pensem, será que isto afeta os arguidos? Como é que isto vai... Se eu fosse o arguido nesta situação, será que eu ia gostar disto ou não? O que é que isto me ia causar naquilo que é a minha defesa? A regra geral dentro desta exceção é que as normas processuais materiais podem ser aplicadas com retroatividade a um processo já em curso, se forem favoráveis ao arguido, ou seja, permite-se a retroatividade in bonum partem, mas se forem desfavoráveis ao arguido, então temos a proibição da retroatividade in malem partem. Portanto, basicamente, aquilo que for mais favorável ao arguido faz, aquilo que não for, não se faz, ou seja, mantém-se ultrativamente, ou seja, apesar da norma já ter sido revogada ou substituída, mantém-se aquela que já estava em vigor antes, porque a nova iria prejudicar demasiado o arguido. Quanto às normas processuais penais, existia uma tese de Taipa de Carvalho que tentava justificar que uma nova norma só se podia aplicar a processos que entrassem, que fossem iniciados após a entrada em vigência da norma, mas nem sempre isso foi bem recebido, levou a várias críticas e, portanto, aquilo que se usa agora basicamente para aferir esta questão é a teoria das expectativas, ou a teoria das expectativas cristalizadas. Como é que isto funciona? Quando se estiver a tratar de uma norma processual material, o momento relevante vai ser o momento da prática do facto. As expectativas que estão aí devem poder cristalizar-se e esse processo já não pode ser afetado por normas que mudem isso. Por outro lado, imaginem que estamos a falar de normas que já são relativas ao recurso, ao direito ao recurso, como é que o recurso pode proceder, para que tribunais é que posso apresentar recurso. Aí já vai ser uma altura diferente. Imaginem, uma pessoa é arguída num processo. Durante esse processo, diz que pode pedir recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Mas, a meio do processo ainda, as leis mudam e dizem que agora já não se pode pedir recurso. Quando ele de facto receber a sua sentença, imaginem condenatória, ou seja, condená-lo na prática desse crime a uma determinada pena, o que vai acontecer é ele não vai ter expectativa de poder recorrer porque já sabia a meio que não podia. Mas agora, se, imaginem, o juiz diz, ok, ele é culpado, eu condeno nesta pena, e ele diz, ok, vou apresentar recurso, começa a falar com o seu advogado, passam 2 dias e entra em vigor uma norma que diz, já não é possível apresentar recurso. Ele fica, bro, what? Eu pensava que podia. Pronto, então, basicamente, para normas processuais materiais que digam respeito à incriminação, ao estatuto de arguido, aos direitos de defesa, importa o momento da prática do facto, e para normas processuais materiais relativas ao recurso, importa o momento da prolação da decisão condenatória, daquela que se quer recorrer. Um exemplo importante, e para falarmos também do próximo assunto, que é a relação triangular que o processo penal estabelece entre o Estado, o agente do crime, ou não necessariamente, mas o arguido, e a vítima, temos que dar aqui alguns exemplos. Imaginem, se um crime é semipúblico, ou seja, semipúblico significa que depende de queixa para que o processo possa avançar, para que o Ministério Público depois possa levar o processo em frente. E esse crime passa a público, ou seja, o Ministério Público basta saber que existe ali indícios de crime ou que existe ali alguma denúncia, o Ministério Público avança. Isso faz com que fique mais fácil que seja movido um processo contra o eventual arguido, pelo que não se aplica esta norma a factos que já tenham acontecido, certo? Por causa da teoria das expectativas que já se cristalizaram no momento da própria prática do facto. No entanto, se for ao contrário, se um crime que no momento é público, mas deixa de ser público para passar a ser semipúblico, isto faz com que fique mais difícil mover um processo contra o eventual arguido e, portanto, aplica-se essa norma. Lá está, porque é mais favorável ao arguido e permite-se a retroatividade in bonum partem. No entanto, neste caso, ou seja, o crime passa a semipúblico. Se passa a semipúblico, significa que só pode ser promovido se a vítima apresentar queixa. Imaginem que, isto há prazo, certo? Imaginem que o prazo é 6 meses para apresentar queixa e que, no momento em que entra em vigor a nova norma, já passaram 8. Então a vítima sofreu algum tipo de crime, algum tipo de dano, podem ser imensas coisas, e a vítima, por várias razões, que não vale a pena aqui discutir, ainda não apresentou queixa. Mas confia, porque é essa a lei, que poderá apresentar a qualquer momento. Quando se sentir melhor, quando estiver mais preparada para tudo aquilo que é um processo penal, certo? E de repente é surpreendida. Olha, a lei mudou, afinal o prazo já acabou. Neste caso, considera-se que continua a ter 6 meses, sim, mas esses 6 meses só começam a contar a partir do momento em que entrou em vigor a lei nova, que torna o crime semipúblico, certo?
Porquê? Porque, embora se tenha tido muito este cuidado com o arguido e com o tratamento que se dá ao arguido e à sua defesa, tem havido, nos tempos mais recentes, uma preocupação também com a vítima. E isso depois tem toda uma questão, que não vou falar aqui, de justiça restaurativa, de colocar a vítima mais no centro do processo, a reparação no centro do processo, mas de facto existe uma ligação triangular entre o Estado, a vítima e o arguido e o agente, e portanto é preciso ter algum tipo de cuidados. Por este vídeo é tudo, vemo-nos no próximo. Se tiveres dúvidas, podes colocar questões nos comentários. Mesmo que já tenham passado alguns meses, eu provavelmente vou tentar responder o melhor possível. E à partida, na altura, já estarei aprovado esta cadeira e, portanto, vou estar certificado para ajudar.